Benebri, desde a sua fundação, ela é vista como, se colocou como um fórum aberto para que todas as discussões que interessassem ou que afetassem a comunidade pudessem ser expostas. E nada mais adequado para o momento político que o país está passando, que o nosso país, o Brasil, está passando, é de que tenhamos a oportunidade de conversar com pessoas que têm ideias diferentes, talvez. E pessoas que queiram ingressar no cenário político do país no sentido de contribuir para que esse país e toda a sociedade que dele participa efetivamente encontre caminhos que possam superar as dificuldades do momento, que certamente serão superadas, não tenho dúvida disso. E convidar candidatos ou candidatas são seres humanos, todos eles são cidadãos do nosso país. Então todos eles têm o direito, a responsabilidade e o dever de poder ajudá-lo para sair das suas dificuldades e certamente, como eu disse, nós vamos superar. Nós continuamos, dentro do bate-papo com os pré-candidatos, abrindo o nosso espaço democrático para que as pessoas venham falar um pouquinho sobre o que pensam, o que pretendem, assumir esse papel político. Algumas pessoas que vêm já são políticas. A importância da mulher ocupando seus espaços e com a apropriada desse lugar, de saber qual é a questão social e cultural e que também é importantíssima, a questão econômica, onde a mulher é colocada e em que essas pessoas que querem se candidatar vão ter essas causas como uma luta para esse protagonismo, não só da mulher, como a melhoria social. É fundamental estar no Bnei Brit. Eu sou uma candidata judia e mulher, e aqui é um lugar emblemático onde são discutidas ideias muito importantes ligadas à nossa comunidade. Então, para mim, estar aqui, poder discutir com outras candidatas, poder falar de renovação política é importantíssimo. Olha, o debate sempre é muito saudável, Eu acho que enriquece muito você interagir com outras pessoas que estão também no pleito, assim como para as pessoas que vêm para questionarem quais são as plataformas, qual o posicionamento, de que forma se vai trabalhar e a situação de uma forma geral. Eu acho que é enriquecedor, essa atitude é muito louvável. Parabenizo aqui o Bnei Brit, porque eu acho que você tem que mostrar às pessoas em quem elas podem votar, principalmente candidatas novas ou candidatos novos que não têm espaço em outra forma de veículo e eu acho importantíssimo abrirem esse espaço. Bem, eu imagino que isso é muito simbólico, não é? Num país em que as mulheres ainda estão tão ausentes destes grandes debates políticos do país, não é? Estar hoje com duas mulheres que estão postulando também uma vaga no parlamento me honra, não é? E me inunda de esperança de que nós mulheres podemos participar efetivamente da vida política brasileira. Eu sou advogada e há 3 anos eu fundei um Instituto de Combate à Corrupção porque eu já tinha visto que a corrupção era um problema que estava atrapalhando o desenvolvimento do Brasil. Então não poderia deixar de ser o combate à corrupção. Mas todo mundo está falando em combate à corrupção e eu já falo em prevenção da corrupção porque a gente tem que começar a tratar a causa da doença e não só os sintomas. Eu saí da minha área de conforto por estar incomodada com a questão da corrupção. Então, a minha plataforma ela vai ser baseada na transparência, que foi como eu apareci no Brasil na década de 90, junto com Pedro, denunciando as questões de corrupção que havia dentro do governo Collor. E o maior espaço da mulher dentro da política. A mulher precisa participar das decisões, estar junto ali, defendendo a sua plataforma de mulher, que é tão importante. E claro que junto a isso a educação, nós precisamos ter uma melhor qualidade de educação para as crianças, educação em tempo integral, geração de empregos através que seja do turismo, criação de indústrias. Às vezes não é tão fácil no momento agora, mas o Brasil tem muitas saídas. Não são. Eu estou me restringindo a poucas plataformas, vamos dizer, porque são tantas que a gente precisa fazer, tantas áreas que tem que atacar, mas a gente tem que estar mais focada, Eu trabalho com 3 temas.
e é com eles que eu pretendo expandir e emancipar um trabalho que eu já realizo. Não é? Eu trabalho com proteção à infância, com ênfase em violência e abuso sexual de crianças. Eu trabalho com combate à violência doméstica e familiar. Ou seja, estou falando de segurança doméstica, que vitima vulneráveis, como mulheres, idosos, crianças e adolescentes. E, finalmente, trabalho com intolerância religiosa. Faço isso há 16 anos, não é, para a garantia do que já está assegurado aos brasileiros, não é, que é o direito de professar livremente a sua crença, sem ser privado de outros direitos. Nós temos hoje no Brasil um crescente aumento da intolerância religiosa. Então, são 3 perguntas. Considerando o momento político brasileiro, assim como a desconfiança do povo pelos seus representantes, quais são, na sua opinião, como cidadã brasileira, as 3 prioridades que elencaria, além do compromisso com a Lei de Responsabilidade Fiscal, e como a maior presença da mulher no Congresso ou na Câmara pode recuperar esta percepção? Essa é a primeira pergunta. A segunda, como analisa o papel do Brasil no dinâmico cenário mundial, em especial em relação ao Oriente Médio? E terceiro, um tema livre, entendendo-se como tema livre, um assunto prioritário da pré-candidata, considera muito relevante em sua plataforma. A advogada formada pela USP tem 50 anos, fez carreira internacional na França e Inglaterra. Voltou ao Brasil para cuidar do marido com necessidades especiais por 2 décadas. Nesse período, se tornou referência em saúde humanizada, fazendo parte do Conselho de Pacientes do Hospital Israelita Albert Einstein. Aqui no Brasil, foi selecionada para o Renova BR, projeto de formação de novas lideranças políticas. É cofundadora do Instituto Não Aceito Corrupção, uma associação apartidária cujo objetivo é unir inteligências para enfrentar a corrupção, fundado em julho de 2015 em São Paulo. É também líder RAPS 2018, Rede de Ação Política em Sustentabilidade, e é membro do Conselho de Administração do projeto Guri, o maior projeto cultural do estado de São Paulo. Com a palavra... Eu quero começar agradecendo a Zeila, agradecendo ao Gnei Brito por nos receber aqui, e a cada um de vocês que saiu de casa numa terça-noite, em vez de ver a novela, para vir aqui falar da novela da política. Quero dizer que o tempo que eu passei nos últimos 3 anos combatendo a corrupção me fez entender que nós temos hoje uma mitzvah de entrar na política. Nós temos que ir até o fim na luta pela renovação. E é por isso que eu estou aqui. Nós temos um contexto hoje que é extremamente favorável à renovação. Nós estamos num momento em que a sociedade exige a renovação. E aí nós temos 3 desafios principais, né? O primeiro é a questão dos votos brancos e nulos. Como as pessoas não acreditam mais, não confiam mais nos políticos, mesmo quem vem falar que vai mudar, ninguém acredita em mais nada, é uma barreira que nós temos que vencer, e é importantíssimo a gente conseguir quebrar essa ideia de que o voto nulo e branco é um voto de castigo, é um voto de mostrar alguma coisa. A única coisa que o voto nulo e branco faz é dar mais força para quem já tem votos comprados e engajados de outras formas. A outra coisa muito importante que a gente precisa lembrar é que o foco nessa eleição tem que ser no Congresso. Muito se fala da eleição presidencial, mas a gente viu na Lava Jato o quanto o Congresso está amarrado com tudo o que está acontecendo, o quanto eles se vendem para aprovar medidas que vão contra o interesse da sociedade. Então, vamos começar agora, quando vocês estiverem discutindo política, quando alguém perguntar, e aí, já sabe quem você vai votar? Levem sempre para a discussão dos deputados. Nós temos aqui 3 candidatas a deputadas, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, é lá que se decidem as regras do jogo. É importantíssimo que nesses lugares tenham pessoas honestas, íntegras e alinhadas com as nossas propostas de renovação.
E a última coisa é que a gente não pode esquecer que a nossa geração tem culpa no que está acontecendo hoje na política. Nós nos afastamos da política porque entendemos que aquilo não estava funcionando. E tomamos uma decisão de deixar acontecer. Hoje nós temos essa obrigação de voltar a nos aproximar, de assumir o nosso papel como sociedade e de tomar as rédeas da política, votando, falando com as pessoas sobre quem merece o nosso voto e depois cobrando. Quantas pessoas nesta sala se lembram, na última eleição, quem vocês votaram para estadual e para federal? Os dois. Só vale levantar a mão quem lembrou dos dois. Parabéns. E os que se lembram em quem votou, não tem certeza quem eles elegeram. Porque teve gente que votou no Tiriri que elegeu o Valdemar da Costa Neto. Então, daqui a 4 anos, vocês vão me encontrar, vão encontrar a Tereza, Damares, vão lembrar que votaram em nós 3, porque certamente vão votar nas 3. E vão ter ficado próximos durante todo o mandato. Isso é muito importante. Tomem conta da política, se apoderem, porque a política é de todos nós, não é deles e nossa, tá? Em relação às minhas prioridades quando eu estiver em Brasília, a primeira coisa é, no Instituto eu entendi, durante 3 anos estudando a corrupção, que não adianta só pensar em combater e enfrentar a corrupção. Vocês vão ouvir todos os candidatos falando que vão combater a corrupção. Quando vocês ouvirem, lembrem de mim. Porque o que precisa para mudar a nossa corrupção é atacar a fonte, é a prevenção. Não adianta a gente ficar prendendo corrupto, nós vamos encher a cadeia de corruptos e não vamos mudar nada. Então, nós temos que atuar na fonte da doença e nós vamos começar a pensar em prevenção da corrupção. Como analisa o papel do Brasil no dinâmico cenário mundial, em especial em relação ao Oriente Médio e tema livre, que faz parte desses 15 minutos? Papel do Brasil na questão internacional. Gente, o Brasil tem tudo para ser um grande líder no cenário, na diplomacia internacional. Por quê? Rejeição zero. Todo mundo gosta do Brasil. Eu morei 10 anos na França. Eu não precisava nem tentar falar francês. Você fala português, eles adoram. O Brasil tem rejeição zero. Nós temos poder de mediação em qualquer conflito. Nós não temos rabo preso, não temos partido tomado em nada que seja muito grave. E o desafio do Oriente Médio é um desafio que o Brasil pode, sim, ajudar a enfrentar. Eu ouvi de um rabino, eu tenho conversado com muitos rabinos, eu ouvi essa semana, Shalom tem que ser Shalem, ou seja, a paz tem que ser completa, Shalem é completa para todos. Se não houver paz no Oriente Médio, não tem paz para ninguém no mundo. O Brasil tem um papel, sim, de liderança que ele vai ter que exercer, ajudando a resolução da questão do conflito no Oriente Médio. E agora o tema livre, que é um assunto prioritário que a pré-candidata considera como relevante em sua plataforma. Relevantíssimo na minha plataforma é hoje a nova proposta de medidas que a Transparência Internacional trouxe. Eu espero que todos vocês conheçam, porque se vocês estão aqui, vocês são engajados. São 71 medidas que vão realmente mudar o combate à corrupção no nosso país. Vocês talvez se lembrem das 10 medidas do ano passado, que muita gente assinou e que foram estraçalhadas no Congresso Nacional. Hoje tem um novo pacote, que são... É sua também? Essa plataforma é maravilhosa. Então, nem vou falar muito, vou deixar para você contar mais. Mas são 71 projetos de lei que nós podemos ir levando para... Assim, cada um terá o seu tempo. Eu já escolhi os 10 que eu considero prioritários, que inclui o fim do foro privilegiado, a criminalização da corrupção privada, que hoje não é crime. Então, ali tem 71 projetos de lei que eu pretendo levar para Brasília e começar a trabalhar pela implementação um a um desses projetos, porque realmente eles fazem diferença. E, para isso, a gente precisa contar com 2 coisas. A tecnologia e a participação da sociedade civil. Nós estamos hoje aqui num local onde a sociedade civil é forte e que participa. Então, o Bnei Brit, como tantas outras, tem um papel relevantíssimo para a gente poder mudar o Brasil. Eu estou muito feliz de estar aqui e eu deixo a palavra para a Tereza. Tereza Collor ficou conhecida em 92 como a voz feminina mais firme nas denúncias contra o governo Fernando Collor. Ao lado do então marido Pedro Collor, enfrentou todo tipo de dificuldade para ajudar a fazer justiça no país.
Com a morte de Pedro, em 94, mãe de 2 filhos e rompida com a família por causa das denúncias contra o cunhado, trabalhou como secretária de turismo de Alagoas. Em 2001, se casou com o empresário Gustavo Heibrecht, aqui, e passou a morar em São Paulo. Gustavo é filho de sobreviventes de Auschwitz. Teresa passou a frequentar e admirar a comunidade judaica. É comprometida com os valores da comunidade, de justiça social e ações para um mundo melhor, contra o ódio e a intolerância. Filiada ao PSDB há 20 anos, se candidata pela primeira vez. Retomará a sua luta contra a corrupção. Muito obrigada pelo convite, estar aqui, Abrão, a Benebrit, a você, não estar aqui fazendo essa mediação dessas meninas, aqui juntas, que temos, eu acho que, bandeiras muito parecidas, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal, criada por Fernando Henrique, ela deveria ser cumprida na sua íntegra, né? Não é cumprida porque a gente sabe que tem muitos desvios no caminho. No meio, ela não se concretiza, não é por vontade, é por vontade política que não acontece, né? Então, é uma prioridade. Outras prioridades a gente não pode elencar nem como 3 só, porque são tantas prioridades que o Brasil tem necessidade, né, que a gente fica até... 3 é muito pouco, né? Mas a minha maior prioridade, e eu entrei na política agora, estou voltando à cena política, né, que apareci nos anos 90, fazendo a denúncia junto com Pedro contra Fernando Collor, né, ex-presidente, quer dizer, dentro da própria família, a gente começou esse movimento de mostrar o que acontecia dentro do país, de corrupção, de sujeira ali dentro dos meandros do Palácio do Planalto, né? Então, começamos esse trabalho, e aí, vendo que poderia correr risco o Brasil de ser, mais uma vez, encoberto todos esses processos que nós estávamos participando, incrédulos, que era a Lava Jato, e todo esse momento que a gente está vivendo, de cada dia que se fala de uma coisa pública, é um escândalo, né? Você abre uma caixinha de surpresa. Então, não é mais de surpresa, porque ninguém mais fica surpreso com tanta vergonha que está aparecendo, né? Mas aí eu resolvi sair da minha zona de conforto, né? Porque realmente a gente deixa muita coisa, né? A gente abre mão do tempo em casa, às vezes do marido que está aqui, que tem sentido muito a minha ausência, da minha dedicação, mas é como você disse, é um dever cívico, né? A gente vê todo mundo reclamando, mas ninguém quer mais participar da questão cívica, da participar da política. Todo mundo se nega porque há um ambiente muito sujo, é muito corrupto, como é que vocês vão entrar? Mas se todo mundo cruzar os braços, a coisa vai piorando, né? Então, pessoas que têm compromisso e que têm uma vontade e um ideal, têm que estar junto e participar, né? Porque as pessoas estão precisando de renovação. O Congresso, com a bancada que a gente conhece, que poucos se salvam, vão continuar a mandar da forma que manda no país. Vocês sabem que Renan Calheiros vai ser reeleito, Romero Jucá vai ser reeleito, Valdir Raupp vai ser reeleito, assim como Eunice Oliveira e todos eles. Então, é muito difícil, mas como a Mônica falou, o governo, o presidente, ele depende demais do Congresso. Vocês viram a força que o Congresso tem. Quem está governando hoje não é o presidente, é o Congresso. Porque as negociações que foram feitas foram com o Congresso que se vendeu aí para manter o presidente Temer na presidência. Vocês sabem que, se a Dilma tivesse feito a negociação com o Congresso, ela não teria caído, né? A habilidade que o nosso presidente tem é tremenda para a negociação. E comprometeu mais ainda a arrecadação do país com os congressistas. Temos uma situação péssima, o próximo ano vai ser dificílimo. E aí a gente precisa barrar tudo isso que está acontecendo. Agora, só com gente comprometida, nova. Eu fico muito feliz de ver a plataforma da Mônica, porque tem muita semelhança com a minha, porque eu digo, eu vou me lançar com o que eu comecei a me tornar pública, que é contra a corrupção. Então, essas medidas que foram feitas pela Transparência Internacional, junto com a Fundação Getúlio Vargas, ela vem prevenir. Então, vocês podem baixar e vocês têm acesso. Até abril, vocês tinham acesso a interagir, a dar opinião.
que isso era fundamental, né? Então, foram ouvidas mais de 300 entidades para poder eles formularem todos esses itens. Então, a gente abraça, eu digo, se a gente conseguir, dos 70, 10, a gente já vira a face do país. Gente, por exemplo, ela fala do foro. Eu falo da ficha limpa no funcionarismo público. Você acha que um funcionário público, quando você vê desvio de merenda não é só o político que está lá em cima, são toda aquela cadeia que vem abaixo. Então, eles tinham que ser punidos. E aí vocês iam ver também como ia desinchar a máquina do governo. Né, começar também a desburocratizar, porque a burocracia faz com que traga mais corrupção. Então, essas medidas são fundamentais. Um Congresso renovado, que a gente conte com mulheres ou homens que são comprometidos, e alguns poucos que a gente sabe que não é generalizado. Tem pessoas ainda decentes que defendem o país, mas são muito poucos, e essa minoria a gente nem enxerga quase. Mas eu tenho certeza que a força da mulher, a força de quem quer fazer o bem, que tem compromisso, vai se juntar, independente de partido. O partido é o Brasil. A gente vai lutar pela democracia e pelo avanço do país. Né? Nós somos aqui de partidos diferentes, mas eleitas vamos estar juntas para forçar que o Congresso aceite como lei essas medidas que foram estudadas de prevenção à corrupção. Porque se a gente não tiver uma prevenção, realmente o dinheiro da saúde não chega lá, o da educação não chega. E, além do mais, criar uma geração, incluir na escola o civismo contra a corrupção, que isso as crianças estão crescendo de forma como esse modelo que está aí, que é o que eles acham que dá certo. E tem que prevenir. E a educação é fundamental em tudo. Eu também defendo demais a educação da criança em tempo integral, para que a gente possa ter um país comprometido com a sua população, com a juventude que vem, com essa nova geração. Sem educação, a gente não vai a lugar nenhum. Continuam essas massas manipuladas. Então, a gente viu o exemplo da Coreia, a gente está vendo o que é correto e certo. A educação é fundamental, até também para dar suporte às mulheres, que as mulheres também estão dentro da minha bandeira. A minha bandeira segunda, que eu defendo muito forte, é que as mulheres tenham o seu espaço dentro da política, das decisões, porque nós, que somos 52% do eleitorado, só temos 11% dentro do Congresso Nacional. Por quê? Né? Então, as mulheres têm que se chegar à política para também elas participarem de votar, de escolher e de ter direito a sua opinião prevaleça. A gente está vendo aí questões, até no Supremo Tribunal e tudo, quer dizer, as mulheres não estão tendo voz. As mulheres precisam ter seu espaço respeitado. Né? E agora, você estava falando da outra pergunta. Né? Então, vocês estão... internacional e Oriente a questão Médio. Da corrupção, a questão da mulher, da educação, da geração de renda, que pode ser pela geração de emprego, até pelo turismo, que eu tenho conhecido o estado de São Paulo agora e tenho visto lugares incríveis de bonito, próximos mesmo. Eu vi aqui no bairro de São Miguel, na Zona Leste, tem uma igreja de 1645. Eu não conhecia, eu acho que alguém conhece aqui a igreja em São Miguel? Só o senhor, aqui os dois. É uma joia dentro de São Paulo, quer dizer, vocês moram em São Paulo e não conhecem. Né? Então, São Paulo precisa conhecer São Paulo e fazer disso uma geração de renda, de riqueza, de emprego. Né? Então, a gente tem muitas bandeiras, né? Que, vamos dizer, saúde, tudo isso, nós vamos estar juntas para defender o que for de interesse do país. O Brasil teve conduzindo muito mal a sua política externa durante o governo do PT, de forma péssima. Com relação a Israel, também. Ele quis fazer, o presidente Lula quis querer ser o Kofi Annan e querer ter uma posição que ele não tinha capacidade para isso, né, de gerenciar esses conflitos. Mas o Brasil pode ser um patrocinador da paz, de tentar
harmonizar, mostrar também que a gente tem que mostrar que Israel, na questão do Oriente Médio, é uma democracia, é o país de maior democracia de todo o Oriente Médio. Então, às vezes, não se mostra esse lado de Israel, né? E que o país pode muito, pela sua dimensão, por ser o líder, vamos dizer, da América Latina aqui, ter um papel muito relevante na busca da paz dos conflitos do Oriente Médio, sem dúvida alguma. E também de cuidar internamente das suas fronteiras, de ver como se porta com relação à política externa de imigração aqui também. Temos que juntar forças. E agora há pouco eu falei aqui numa entrevista, mostrando a importância, como a Mônica falou, do voto. É muito difícil hoje você falar de política e as pessoas se sensibilizarem, porque todo mundo está enojado da política, né? Então, você falar desse assunto é como... A gente tem só a agradecer a vocês de estarem aqui essa noite para ouvir algum assunto de política, mas a gente não pode se omitir. Todo mundo tem que buscar o seu vizinho, o seu amigo, o seu primo, a família, que é, no dia da votação, da importância que é o voto. Você tem que levar as pessoas à consciência da importância que é a eleição. Porque se as pessoas não participam, o voto não vai mudar. Vão ser eleitos todos aqueles que já estão aí e que ninguém está feliz. Então, você só pode fazer alguma mudança na sociedade através do voto. E convocar, a minha consideração é que vocês, peço muito encarecidamente, na campanha de que vocês tragam as pessoas para o voto, para o dia da eleição cumprirem o seu dever cívico, porque só haverá mudança no país através do voto. Agora, saibam escolher. Hoje vocês têm as redes sociais, o Google, e coloca o nome do candidato, vê se tem algum escândalo, se está envolvido em alguma coisa. Não vota, corta. Então, espalha para os amigos com quem vocês acham que pode ter um compromisso, vejam a história da pessoa e votem. E hoje também, por intermédio das redes sociais, vocês podem cobrar aqueles a quem vocês elegeram e escolheram o que eles prometeram. Então, a forma que se tem hoje, você tem ainda a forma de chegar ao candidato. Mas, como a Mônica falou, muita gente não sabe nem quem votou. Então, vocês têm que cobrar dos seus candidatos. A minha consideração é que a gente esteja unido para transformar o Brasil juntos, com uma renovação, sabendo escolher pessoas comprometidas com a transparência e com a população. É a minha maior consideração. Ontem teve um artigo meu publicado na Folha, que eu fiquei muito sensibilizada de ter esse espaço tão nobre no primeiro caderno, assim que você abre, justamente falando da questão do ódio, que está sendo um problema. Eu acho que as pessoas não estão tendo consciência da gravidade, como ele está se instalando dentro da sociedade brasileira. Então, isso também é muito importante que a gente combata. Inclusive, o Fernando Lottenberg, eu tive conversando com ele, está indo ao Supremo para que haja um movimento, está havendo esse movimento já para que se tire das redes sociais tudo que seja relativo a ódio. Então, o Supremo está estudando essa causa, né? E eu já me prontifiquei a ajudar também, estar junto, porque eu acho que o brasileiro é um povo de muita paz, muita harmonia, recebeu a todos aqui de braços abertos, e não é agora, no momento que a gente está vivendo, que vai se plantar a cultura do ódio dentro da nossa sociedade. Então, gente, vamos estar juntos nessa luta. Posso só pegar o gancho dela? Tá bom, rapidinho. No ano passado, eu tive com o presidente da Fisesp, nós fomos no Procurador-Geral do Estado de São Paulo para pedir que ele impedisse a venda do livro do Hitler, que foi acabar nos direitos autorais e ia ser liberada a venda. Nós fomos lá exatamente por isso, por causa do discurso do ódio, para pedir que não pudesse acontecer. Então, a gente realmente tem que atuar. Perfeito. Hoje existem aplicativos que você fotografa a pessoa e ele já mostra se tem algum problema na justiça eleitoral, na justiça, não é? Ele aparece o lilás lá que vê que tem algum problema. É interessante utilizar. Hoje está bem fácil a gente ver quem é cada um. É o detector de corruptos que o meu instituto ajudou a construir.
Agora, Damares Mouracu. Ela é advogada, formada em letras, especialista em direitos fundamentais pela Universidade de Coimbra. É presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo há 10 anos. E é consultora da Religious Freedom and Business Foundation, entidade internacional para educar a comunidade empresarial global sobre respeito pela liberdade religiosa em corporações, membro do Fórum Interreligioso da Secretaria da Justiça do Governo de São Paulo, membro da diretoria da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, a BLIRC, filiada à IRLA, International Religious Liberty Association. Foi presidente do Conselho Consultivo do Instituto Mahatma Gandhi. Conferencista nacional e internacional, há 15 anos desenvolve um intenso trabalho de combate à intolerância humana, em defesa da liberdade religiosa, promoção da cultura de paz e de combate ao abuso e violência contra mulheres, crianças e idosos. Por favor, a palavra é sua, Damares. Já está com o microfone? Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar as minhas companheiras aqui desta conversa, não é? Mônica e Tereza. Agradecer ao nosso jornalista que está mediando aqui este bate-papo. Eu quero cumprimentar também, peço licença aos meus amigos da BNEI. Estou honrada em retornar. Já tivemos tantas reuniões aqui durante estes últimos 10 anos, não é? Então, eu quero cumprimentar Lia. Onde está Lia? A Lia está aqui, doutor Abraham, meu amigo Edgar Lagos, Zeila, e outros que eu vejo aqui, e dizer que retornar aqui é simbólico, porque já tivemos significativos encontros neste espaço, exatamente buscando, não é, a promoção, a defesa e a proteção de um direito que, naturalmente, por ser a minha especialidade, eu considero, não é, o mais caro à dignidade das pessoas. Falando de prioridades, e alguém já falou aqui, Tereza falou sobre a lei de responsabilidade fiscal, eu acho que fica tão, às vezes, repetitivo nós insistirmos no quanto nós desejamos, não é, que os governantes desse país se responsabilizem por aquilo que não é deles. Não é? Quando nós estamos falando de responsabilidade pelo que compete a eles, é uma responsabilidade por aquilo que não é deles, que é de todos nós. Então, nós desejamos que eles sejam responsáveis com a coisa pública, não é? E, naturalmente, aonde estivermos, eu penso isto, né? Nós teremos que exigir, que fiscalizar, que estarmos alertas a um assunto tão sério e que nos últimos anos, ou pelo menos nas últimas operações policiais do país, tem sido tão investigado, tão debatido, e ninguém pode mais olvidar essa questão. Mas, falando das 3 prioridades, eu não tenho como não resumi-las em uma coisa só. Tudo passa pela educação. Eu não tenho dúvidas, não é? Não há como transformar qualquer realidade, seja uma realidade intolerante ou quaisquer outras realidades, se não passarmos pela educação de pessoas. Porque nós não vamos usar armas, nós não vamos usar qualquer outro recurso que não seja educar pessoas. E eu tenho sentido uma grande ausência, eu falo muito para jovens, falo para crianças, em escolas públicas ou privadas, eles não sabem o que é cidadania. Então, a primeira pergunta que eu faço, e só para entender o que eles pensam, não é? Eu falo, quem sabe aqui conceituar cidadania? Aí eles demoram para levantar a mão, e aí alguns começam a se arriscar, não é? E as respostas estão um pouco distanciadas daquilo que de fato significa cidadania, não é? Cidadania é um conjunto de direitos e deveres, e é uma resposta até simples. O que é cidadania? É um conjunto de direitos e deveres. Eu tenho direitos e eu tenho dito que nós vivemos numa era de inflação de direitos. As pessoas vão para as ruas,
fazem enormes movimentos, juntam milhares de pessoas, destroem o patrimônio público e privado em nome da reivindicação de direitos. E é legítimo, não há nenhuma censura, as pessoas podem se organizar para reivindicar direitos e devem fazê-lo, não é? Mas essa inflação de direitos está obscurecendo os deveres das pessoas. Eu peguei um táxi um dia, o motorista era um japonês. Eu conto histórias porque isso fixa os conceitos, ou melhor, traduzem aquilo que a gente quer dizer. Não é? E começamos a conversar, eu ia para o aeroporto de Guarulhos, era um trajeto longo, eu moro aqui na Vila Mariana, né? E ele começou a me contar que tinha vindo para o Brasil com os filhos que eram japoneses, e de repente ele estava me contando que os filhos dele lavavam os banheiros nas escolas do Japão. E eu fiquei assim, eu já fui professora, sou filha de educadores, minha mãe é professora aposentada, não é? E a gente conhece um pouco a realidade da educação no Brasil, e eu nunca vi alunos nas escolas brasileiras lavarem os banheiros das escolas. E lá eles fazem espontaneamente, porque compreendem que estão lavando o banheiro que eles usam e que os outros usam, ou que os outros usam, mas que eles também usam. A cadeira que ele se senta não pode estar suja, não pode ter chiclete, os banheiros não podem estar pichados, riscados. Eu fiquei tão impressionada com aquilo, e ele falou, não, mas lá é comum, as crianças fazem, não é? Estão dispostas a fazer isso. Não é? Enquanto que aqui os nossos alunos arrancam os vasos da escola. E, se for possível, jogam os vasos nos professores. Jogam as cadeiras nos professores. Meu Deus, eu fico tão preocupada, porque tudo passa pela educação. Eu quero concordar com Tereza. Nós vivemos no Brasil hoje um momento especial de disseminação do ódio. Talvez isso me preocupe mais. Não é? Então, eu não vou falar hoje à noite aqui, e vocês me permitam, não é? Porque eu acho que a dor da alma, ela dói mais do que a dor da fome. E aqui eu não estou desprezando que nós somos um país com tanta gente que não tem o que comer. Eu não estou desprezando que nós somos um país que tem tanta gente sem moradia, sem trabalho, não é? Sem roupa. E eu deito na minha cama, não sei vocês, mas quando eu estou na minha cobertinha quentinha, como o dia de hoje, a noite de hoje, eu não consigo não pensar nos que estão na rua sem esta coberta. Mas existe uma dor que dói mais. É a dor da alma, causada pela intolerância, pelo preconceito, pela discriminação, pela insegurança doméstica e familiar. Este é um tema que eu tenho trabalhado intensamente, porque ele ainda é muito árido. Nós falamos muito em segurança pública, eu não sou especialista em segurança pública, e eu sei que o Brasil mata pessoas, vítimas da violência urbana, de uma forma, como uma guerra. Mas como eu não sou especialista em segurança pública, eu estou trabalhando há muitos anos, há mais de uma década, segurança doméstica. Porque tem pessoas que não querem voltar para casa nesse país. Tem crianças que saem da escola e ficam perambulando pelas ruas, porque voltar para casa significa insegurança, dor, abandono, maus tratos e, em muitos e muitos casos, violência e abuso sexual. Os idosos nesse país estão condenados à negligência, aos maus tratos, e, para quem não sabe, é crescente o número de abuso sexual de idosos. E não pude perder uma notícia que eu já tinha visto na internet, não é? O Ministério Público de São Paulo, eu fiquei animadíssima, não é? Em parceria com a Defensoria Pública e com a OAB e com a Prefeitura de São Paulo, está trabalhando um projeto que se chama Tem Saída. E eu fiquei tão animada com aquilo, porque eu tenho lutado, eu não tenho mandato público, e esse empoderamento público, ele faz muita falta, e nós não estamos falando do poder da forma ruim como as pessoas têm entendido. Nós estamos falando de um empoderamento público que eu não tenho, acho que vocês ainda também não, porque não tem mandato. As possibilidades que ele abre para você emancipar aquilo que você já faz.
Então, quando as pessoas me perguntam o que você vai fazer no parlamento, eu falo o que eu já faço. Né? Eu não quero me eleger para fazer, eu quero continuar fazendo o que eu já faço. São 16 anos lutando exatamente para abrir possibilidades para mulheres que a cada 8 minutos no Brasil são vítimas de violência, seja física, emocional, psicológica, moral, patrimonial, sexual, né? Para que essas mulheres tenham alguma possibilidade. 5 minutos? Eu não acredito. Foi muito rápido que passou. Bem, então as prioridades, todas elas passam pela educação. Intolerância, violência, seja pública, seja doméstica, não é? Nas próprias escolas, essa conscientização que os nossos alunos pequenininhos já têm que ter. Quando eu me sento do lado de alguém que usa uma roupa diferente da minha, seja uma veste talar religiosa, uma cobertura, não sei, não é uma dieta de orientação religiosa diferente da minha, eu tenho que sentar do lado dessa criança e reconhecê-la como objeto de respeito e consideração, aquele que eu reivindico para mim. Então, tudo passa pela educação. Eu tenho direitos, mas eu tenho deveres. Eu tenho que respeitar as pessoas, eu tenho que reconhecer os espaços que elas têm, eu tenho que zelar o patrimônio público, eu tenho que conhecer a Constituição Federal. Pelo menos o artigo 5º, eu estou desafiando as crianças. Por favor, você vai chegar em casa e vai ler o artigo 5º. Todo mundo vai se comprometer. Nós vamos. Porque ali estão... Só vou interrompê-la, porque é o seguinte, nesses 5 minutos ainda tem mais essas 2 perguntinhas. Olha, e depois podemos voltar ao tema da pergunta, que é como analisa o papel do Brasil no dinâmico cenário mundial, em especial em relação ao Oriente Médio, e o tema livre, que você pode voltar a continuar. Eu vou falar em 4 minutos. O papel do Brasil, ele é tão importante, eu vou contar só uma historinha. No ano de 2009, aproximadamente, eu presido uma comissão da ordem, vocês já conhecem aqui há 12 anos. No ano de 2009, nós tivemos um caso de intolerância religiosa histórico. O mundo acompanhou. No Irã, um indivíduo que se converteu do islamismo ao cristianismo e se tornou um pastor batista, foi condenado à forca. Foi condenado por um tribunal iraniano a renunciar à sua fé. Como ele não o fez, ele foi condenado à forca. Com essa história, eu conto a importância que o Brasil poderá ter num cenário de pacificação. Não é? E nós aqui do Brasil pensamos na OAB, temos que fazer alguma coisa. Há um indivíduo cerceado completamente do direito de viver, porque tem uma religião diferente da religião do Estado. E por meio da OAB de São Paulo, naturalmente, que outros organismos de direitos humanos ao redor do mundo se manifestaram. Lia se lembra, não é? Mas nós nos manifestamos repudiando, acionamos o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a Embaixada do Irã, nós movimentamos para repudiar o enforcamento do pastor Youssef Nazarkhani. E não foi por nossa causa. Mas ele foi, um pouco depois, porque os olhos do mundo estavam voltados para ele, ele foi libertado. Então, assim, eu considero o Brasil, no cenário de pacificação mundial, até porque nós lideramos, segundo o Instituto Pew Resource Center, que mapeia a intolerância religiosa no mundo, nós lideramos no mundo como o país mais tolerante em matéria de religião. Nós queremos ser uma voz para o mundo. Dizendo para o mundo, nós cremos numa cultura de paz, queremos influenciar a paz mundial, e aí eu chamo para o meu tema. Então eu considero que o Brasil pode muito mais, não é, na promoção da pacificação internacional e do Oriente Médio, que foi a pergunta que você me fez. E finalmente o tema livre, o que eu quero levar para o parlamento, não é isso? Exato. Acho que vocês já entenderam, não é, gente? Eu me especializei em direitos fundamentais da pessoa humana. Mas eu tenho 4 ênfases, que é proteção à infância, abuso e violência sexual de crianças. São 25 mil crianças abusadas sexualmente por ano no Brasil. Não é? Combate à violência doméstica e familiar contra mulheres e idosos, não é, que são vítimas desse tipo de violência e são vulneráveis. Não é? E eu trabalho há 16 anos com o combate à intolerância religiosa. Não se pode mais aceitar que o indivíduo não tem o direito de escolher, professar e se organizar livremente em torno da sua religião. E eu registro que há 3 anos atrás, juntamente com a BNEI, nós lideramos uma campanha no estado de São Paulo de combate à intolerância e discurso de ódio religioso na internet.
não é? Estamos ainda colhendo milhares de assinaturas porque queremos dialogar com os provedores. E, se possível for, queremos alterar o Marco Civil da internet, porque nós entendemos que ele ainda não atende, não é, a urgência de filtro para discursos que promovem o ódio na internet. Não é porque você tem que judicializar para excluir um conteúdo intolerante da internet. Então, até você judicializar e obter uma liminar, o discurso de ódio já teve consequências de difícil reparação. Gente, eu encerro aqui, desculpa ter me alongado, mas acho que era o que eu talvez quisesse dizer. Bem, agora nessa etapa a gente abre para perguntas, não é? As perguntas podem ser feitas levantando-se a mão. E eu peço novamente para que a gente não faça um discurso, para que a gente apenas faça as perguntas de forma objetiva. Quem não quiser fazer a pergunta oralmente pode escrever, temos pranchetas e canetas.